turmas do curso Desvendando a Umbanda. Nós vamos falar sobre como se portar no terreiro como consulente. Então eu estou chegando no terreiro pela primeira vez como consulente. Então o que eu tenho que fazer? No mínimo, observar, perguntar, ver como que são a doutrina da casa para me poder ali se acomodar e entender. Mas se você está aqui no Desvendando a Umbanda, você já sabe, você já viu nas aulas passadas que você tem que cumprimentar ali o povo da rua, o povo de Lebara, que comanda ali a proteção do povo da rua, que são os guardiões que vão estar do lado de fora do terreiro. Você tem que cumprimentar os Exus, as pombagiras na entrada do terreiro e cumprimentar o orixá e o patrono espiritual da casa quando entra. Se é a primeira vez, você não vai saber quem que são os Exus que comandam ali a casa, qual é o orixá e qual é o chefe espiritual que comanda. Mas cumprimente, Saravá, o Exu de comando da casa, Saravá, pombagira de comando da casa, Saravá, orixá, responsável pela casa, o meu axé. Peço permissão para entrar, com a força e a permissão também, meu Saravá, por guia-chefe espiritual que comanda esta casa. Pronto, entra, você foi respeitoso, está cumprimentando, está entrando, isso tudo em pensamento, viu gente? Não precisa ficar falando alto e nem fazer nenhum gesto, nem nada. Entrou ali em pensamento, firmou o pensamento, quando está entrando no terreiro, vai pensando, vai falando, vai entrando ali e acha um lugar quietinho para sentar. E aí perceba, veja. Se é uma casa, como a gente falou na aula passada, que instrui em assistência, vai ser mais fácil. Quando você está chegando a primeira vez, você vai escutar essa instrução e vai entender como a casa trabalha. Se é com senhas, se não é com senhas, se é por ordem de chegada. Então não precisa se alvoroçar. Se não tem instrução, você pode procurar alguém responsável ali, que esteja de branco ali na assistência, que seja ali as pessoas que estão ali no comando de coordenação da casa, e perguntar as dúvidas, tirar as suas dúvidas. O que eu devo fazer? Tem que pegar senha? Não tem que pegar senha? Se ninguém te abordou. Então é tentar ser o mais discreto possível, sem fazer alvoroço, sem ficar perturbando a ordem do local, tá? E quando você já é consulente antigo da casa e está chegando lá para um trabalho, para uma gira, para uma gira de caridade ou para uma gira específica que você está indo, você já conhece as regras da casa, certo? Então você já sabe quem que é o Exu de comando da casa, a pombagira, o orixá que rege a casa e o chefe espiritual da casa, que é o guia que incorpora o pai ou a mãe de santo, chefe da casa. Então, aí você já sabendo isso, já está lá frequentando há algum tempo como consulente, então quando você chega, você já tem que saudar. Já viu aqui também no Desvendando a Umbanda, né? É saudar o povo da rua, os Exus, e aí falar o nome mesmo. Salve seu Exu Tranca a Rua, salve pombagira Maria Mulambo, salve Oxóssi, salve seu Pena Vermelha. Pronto, entrou, sentou quietinho e você já sabe a regra das casas, você já está habituado com a casa. Então se a regra da casa é que não pode levantar, não tem por que você ficar levantando, você já sabe, né? Se portar no terreiro de Umbanda como consulente é respeitar as regras. Respeito, vamos lembrar disso, gente. A gente tem que resgatar essas virtudes que nós perdemos. Respeito, solidariedade, obediência, disciplina, tudo isso foi perdido ao longo do tempo, né? Numa geração que se virou herdeiro daquilo que se perdeu. Então a gente tem que resgatar as coisas que perdemos. E o que nós perdemos foi as nossas virtudes. E é por isso que hoje vivemos num mundo tão intolerante, tão raivoso, tão indisciplinado, tão sem ordem, como a gente vê as coisas acontecendo por aí. Voltando aqui para o nosso curso, a gente então, como consulente, vai chegar lá e vai respeitar a disciplina da casa. A gente já sabe, já está lá há algum tempo, então a gente já sabe, não pode levantar, não vou levantar. Ah, mas eu estou com vontade de ir no banheiro. Ótimo, então levanta, vai no banheiro em silêncio, quieto. Não fica encontrando 5, 6 amigos ali, fica conversando, perguntando, falando da novela. A gente já viu isso em aula passada aqui também. Então não é para fazer. É para sentar lá e se comportar. E é lógico, se você já é antigo na casa, se você já é um consulente que frequenta a casa, você já sabe qual é o preceito que tem que fazer. Se é tomar banho de ervas, tem que tomar. Se é fazer preceito de não comer carne, tem que fazer. Então, volta lá, estuda a aula de preceitos daqui do curso. Se você não tem
e a casa não passa, você faz os preceitos que eu passei aqui. Se a casa passa, faz os preceitos que a casa passa. Como que eu vou saber se a casa passa preceito ou não? Chama alguém da coordenação, alguém que fica ali andando na assistência e pergunta: quais os preceitos que eu posso fazer para mim vir para o trabalho? Se você falar assim, ela já vai entender. E ela já vai entender que você é uma pessoa que estuda Umbanda, que entende o que tem que ser feito, que está preocupado em ir de uma maneira melhor para o terreiro. E isso é muito legal. Então, não tenha vergonha de perguntar. Vá lá, pergunte. Às vezes você está fazendo preceitos a mais ou a menos que a casa pede. Então é bacana saber quais são os preceitos. E além disso, é chegar lá na casa, fazer os cumprimentos, como a gente já falou, e depois se portar em respeito que a casa pede. Se a casa pede para não usar celular, nem leva celular, gente. Se você pode ficar ali 1, 2 horas sem o celular, fique, deixa o celular em casa. Melhor lugar para o celular estar, sem ter perigo de perder. Ah, vou desligar o celular. Aí esquece o celular no banco do terreiro, esquece o celular no banheiro, vai tomar água, esquece o celular em cima do bebedouro. Então, não leva. Não é para usar o celular no terreiro, vai para o terreiro. Volta para casa, pega o celular, se tem que ir tomar um lanche, vai tomar alguma coisa, vai comer depois do terreiro, aí depois você vai lá e busca o seu celular. Ou então, cuida e deixa desligado, gente. Né? É muito importante deixar desligado. A gente já viu, quando a gente falou de ponto de força, principalmente do ponto ali do Cruzeiro das Almas, que tudo que é barulho incomoda muito, muito. Tanto a parte espiritual, atrapalha a energia espiritual e também incomoda a decorrência do trabalho, né? Atrapalha a boa vibração que o trabalho está tendo, né? Então é importante isso. Então se comportar como consulente dentro de um terreiro de Umbanda é fazer os preceitos, fazer os cumprimentos e ficar quietinho lá em silêncio, esperando o que vai ser executado. Se vai ser um passe coletivo, aquele dia de trabalho, vamos respeitar, coloca o teu mental para funcionar. Eu não sei se na casa de vocês tem passe coletivo, mas tem terreiros que tem. Aí chega lá um consulente, não, pelo amor de Deus, eu preciso conversar. Mas se naquele dia não tem conversa, se naquele dia é só um passe vibracional coletivo, vamos respeitar. Se for passe vibracional individualizado, vamos respeitar. Se não tem conversa, não tem conversa. A gente tem que entender essas coisas, a gente tem que ter respeito, a gente tem que ter tolerância. Na próxima gira vai ter conversa. A espiritualidade sabe o que faz, a gente tem que aprender isso, tá bom? Então, em geral, se comportar como consulente dentro de um terreiro de Umbanda é entender as regras do terreiro que você vai, é saber como o terreiro funciona, respeitar essas regras e fazer parte de uma família espiritual, como você quer que essa família espiritual faça parte da sua vida, certo? Então é isso, um grande axé para vocês, vamos tocar o nosso barco adiante, vamos para a próxima aula, que ainda tem mais, acho que 2 ou 3 aulas para a gente finalizar esse módulo e a gente encerrar então essa primeira fase do Desvendando a Umbanda. E eu estou muito ansioso para estar aqui com vocês logo logo na fase 2 do Desvendando a Umbanda. Um grande axé para vocês, que o Lourinho e Oxalá nos abençoe hoje e sempre, e vamos para a próxima aula. Axé.